Neste momento, algo grandioso está tomando forma sob as montanhas da China. Trabalhadores estão cavando enormes câmaras ocultas em rocha sólida, não para armas, não para pessoas, mas para petróleo. Quando essa rede subterrânea for concluída, será o maior sistema de armazenamento de petróleo já feito por uma só nação. Para contextualizar, a reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos é o maior estoque emergencial de petróleo do mundo. Atualmente, pode armazenar cerca de 400 milhões de barris. A China está mirando bem acima de 1 bilhão de barris, e alguns planos de longo prazo apontam para quase 2 bilhões. Isso não é um tanque reserva, é um escudo nacional de energia. Por que a China enterra oceanos de petróleo em vez de usar tanques como os outros países? E quando você vê a rapidez com que a China está construindo esse sistema e quanto petróleo já está fluindo para ele, a verdadeira pergunta passa a ser: o que a China sabe sobre o futuro da energia que o resto do mundo ainda está debatendo? Para entender por que a China está investindo tanto nesses depósitos subterrâneos de petróleo, primeiro é preciso olhar para quanto petróleo o país realmente consome e de onde esse petróleo vem. A China é a maior importadora de petróleo do mundo. Todos os dias, ela traz mais de 10 milhões de barris do exterior. Esse petróleo abastece caminhões, navios, aviões, equipamentos de construção, fábricas e o sistema de energia. Apesar do avanço dos veículos elétricos e energias renováveis, o petróleo segue central na economia de transporte e indústria da China. Mas eis o problema: a China produz só uma pequena parte do petróleo que consome. Cerca de 75% de seu suprimento vem do exterior. A economia depende do fluxo contínuo de petroleiros cruzando oceanos, estreitos e chegando aos portos chineses sem interrupções. A maioria desses petroleiros passa por um gargalo crítico, o Estreito de Malaca. O estreito entre Malásia e Indonésia concentra grande parte do transporte marítimo global, incluindo muitas importações de petróleo da China. Se essa rota for bloqueada, navios precisarão percorrer caminhos mais longos, elevando custos, atrasos e riscos. Em crises graves, ela pode se tornar inutilizável. Os planejadores chineses se preocupam com essa vulnerabilidade há décadas, chamando-a nos círculos políticos de dilema de Malaca. Ela relata o medo de que forças hostis, conflitos ou acidentes possam interromper o fornecimento de energia e pressionar a economia em semanas. Essa não é só uma preocupação teórica. Nos últimos anos, sanções, guerras e rupturas nas cadeias de suprimentos mostraram como os mercados de energia podem mudar rápido. Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, o fluxo de petróleo e gás na Europa mudou rapidamente. Preços dispararam, rotas foram alteradas e contratos de longo prazo perderam confiabilidade. Para a China, ficou claro que não se pode depender só dos mercados globais para acessar petróleo. Para funcionar sem problemas, o país precisa de grandes reservas dentro de suas próprias fronteiras, prontas para serem liberadas sempre que as importações diminuírem ou os preços dispararem. Esse é o desafio estratégico que a China tenta resolver. Mas, ao invés de construir só tanques de armazenamento costeiros, a China optou por perfurar a rocha e transformar encostas em cofres de energia ocultos. Isso nos leva ao sistema em si, seu tamanho, velocidade de crescimento e por que já supera tudo antes construído. A China já constrói reservas de petróleo há tempos. A China iniciou a primeira fase da Reserva Estratégica Nacional de Petróleo nos anos 2000, após choques de preços e riscos de abastecimento priorizarem a segurança energética. Naquela época, o objetivo era apenas garantir armazenamento para suportar interrupções curtas. Agora, o que a China constrói é de outro nível. Hoje, a China já possui centenas de milhões de barris de petróleo em reservas controladas pelo governo. Além disso, as empresas estatais de petróleo mantêm grandes estoques comerciais que podem ser redirecionados durante emergências. Esses sistemas já colocam a China entre os maiores detentores de petróleo do mundo e continuam se expandindo. Entre 2025 e 2026, as empresas estatais de energia estão programadas para concluir mais de uma dúzia de novas bases subterrâneas de armazenamento.
Juntos, esses projetos vão adicionar bem mais de 150 milhões de barris de nova capacidade em apenas um ano. Isso é quase o que a China adicionou em todo o período anterior de 5 anos. As metas de longo prazo vão além disso. Policymakers discutiram manter reservas para ao menos 90 dias de importações líquidas, seguindo padrões internacionais de emergência. Porém, a China vai além disso. Estimativas indicam que o sistema final pode garantir até 6 meses de cobertura de importações, elevando o armazenamento total para entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de barris. Para comparação, a reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos, construída durante a Guerra Fria, após as crises do petróleo dos anos 1970, atualmente possui cerca de 370 a 400 milhões de barris, dependendo das liberações para o mercado. E levou mais de 30 anos para atingir esse nível. A China está caminhando para várias vezes esse valor e está fazendo isso em menos de 10 anos. A rapidez da construção mostra como esse projeto funciona. Essas instalações seguem projetos padronizados, usam empresas de engenharia nacionais e dependem de financiamento centralizado dos bancos estatais. Após a aprovação do local, avançam a escavação, o revestimento, a vedação e as conexões de tubulação em paralelo. Algumas cavernas têm mais de meio quilômetro, outras formam redes de túneis paralelos em várias profundidades, todas armazenando petróleo sob pressão controlada. Na superfície, muitos desses lugares parecem quase vazios, com só pequenos prédios de serviço e terminais de tubulação visíveis. Mas abaixo da superfície, eles funcionam como cidades subterrâneas de petróleo, então a escala é gigantesca, a velocidade é incomum. Mas por que ir para o subterrâneo? Por que não apenas construir mais tanques de aço na costa, como fazem outros países? Essa decisão se resume à segurança, custo, uso do solo e desempenho do armazenamento a longo prazo. E é aí que a engenharia se torna tão importante quanto a estratégia. Inicialmente, guardar petróleo em montanhas parece arriscado, é inflamável, pesado e sensível à temperatura e pressão. Por que colocar isso no subsolo profundo, em vez de grandes tanques de aço, que são mais fáceis de inspecionar e manter? A rocha subterrânea, bem projetada, pode ser um dos recipientes de armazenamento mais seguros. O processo começa com levantamentos geológicos detalhados. Engenheiros buscam rochas estáveis, com baixo risco de fraturas e pouca movimentação de água subterrânea. Depois de identificarem um local adequado, eles perfuram poços de acesso e começam a cortar cavernas longas e horizontais, usando explosivos controlados e equipamentos pesados de escavação. Cada caverna forma uma câmara selada a centenas de metros abaixo da superfície. Antes que o petróleo entre no sistema, as paredes recebem revestimentos grossos de concreto e barreiras à prova d'água. Depois, a água é injetada acima da camada de petróleo para criar pressão e evitar que ele escape por rachaduras na rocha. Esse método, chamado armazenamento em cavernas seladas com água, é usado há décadas em países como Suécia, Japão e Coreia do Sul. A China adotou a mesma abordagem, mas em uma escala muito maior. Nessas cavernas, o petróleo não fica exposto, permanecendo sob temperatura estável e protegido de tempestades, incêndios e acidentes na superfície. Isso torna locais subterrâneos bem menos vulneráveis a explosões, quedas de aeronaves ou ataques de mísseis. Em relação aos tanques expostos, o custo também é relevante. Após a escavação, cavernas subterrâneas têm operação mais barata que tanques de superfície. Não é preciso repintar sempre, proteger contra corrosão ou instalar grandes sistemas de combate a incêndio em campos abertos. Estimativas indicam que os custos operacionais podem ser quase 50% menores que em terminais tradicionais, além da relevância do uso do solo. Um parque de tanques de superfície para dezenas de milhões de barris pode ocupar distritos industriais inteiros. Instalações subterrâneas precisam só de pequenas áreas na superfície para bombas e poços de acesso. Isso permite à China posicionar estoques próximos a portos, refinarias e entroncamentos de oleodutos, sem competir com o desenvolvimento urbano. Há também a questão da durabilidade. Muitas dessas cavernas são projetadas para durar 50 anos ou mais. Após construídas, podem armazenar e liberar petróleo por décadas, com poucas melhorias estruturais.
Sob a ótica do planejamento nacional, cada complexo de cavernas torna-se um ativo de longo prazo, não apenas uma solução temporária. Assim, o armazenamento subterrâneo traz à China 3 vantagens: melhor proteção, custos operacionais menores e uso eficiente do solo. Armazenar o petróleo com segurança é só parte da história. O que impulsiona esse projeto é como o petróleo pode ser usado em crises e como isso altera a posição da China na política energética global. Porque uma vez que você controla reservas nessa escala, você não só se protege, mas também ganha influência em mercados que afetam todos os países do mundo. O petróleo abastece veículos e fábricas, além de influenciar o planejamento militar, a política externa e a estabilidade econômica. Países sem acesso a combustível perdem capacidade de transportar mercadorias, manter indústrias e operar forças armadas. Essa realidade explica por que grandes reservas de petróleo sempre desempenharam um papel nas estratégias de defesa nacional. Grandes reservas também afetam a forma como a China interage com os mercados globais de petróleo. Quando os preços caem, a China absorve o excedente enchendo suas cavernas, o que estabiliza preços e apoia exportadores. Com alta rápida nos preços, a China pode reduzir compras e usar petróleo armazenado, aliviando a pressão sobre consumidores e indústrias locais. Na prática, a China atua como amortecedor de choques e influenciadora de preços, sendo uma das maiores fontes de demanda global por petróleo. Mudanças no comportamento de compra da China podem impactar tendências de mercado, transporte e produção em países exportadores, além de influenciar politicamente a origem do petróleo. Nos últimos anos, a China aumentou as compras de fornecedores que enfrentam sanções ocidentais, incluindo a Rússia e o Irã. Essas vendas permitem à China abastecer reservas a preços baixos e garantem receita a parceiros com poucas opções de exportação. Isso fortalece laços políticos duradouros e cria relações energéticas fora dos sistemas comerciais ocidentais. O sistema de armazenamento sustenta não só a estabilidade interna, mas também uma política externa mais ampla, integrando comércio, diplomacia e segurança. Porém, construir cavernas subterrâneas de petróleo nessa escala é caro. Cada base de armazenamento requer anos de escavação, concreto, vedação, bombeamento, oleodutos e conexões portuárias. Um grande local subterrâneo pode custar centenas de milhões de dólares antes de armazenar um barril de petróleo. A dimensão do projeto mostra como a China leva a sério a segurança energética. Poucos países investem tanto dinheiro, terra e engenharia em algo pensado principalmente para cenários extremos. Então, o que você acha? Isso é apenas uma preparação inteligente ou a China está esperando anos mais difíceis pela frente para a energia global? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.